O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3, está começando agora mais uma edição do Central Cine Brasil, a 13ª edição desse programa que fala sobre cinema brasileiro. Eu sou o Lucas Borges e tenho aqui comigo Leandro Yamin, dos trabalhos técnicos, esqueço de vez em quando falar o nome dele, e Paulo Silva Júnior. Como vai, Paulo Silva Júnior? Tudo bem, Lucas? Um abraço pro ouvinte aí do Central Cine Brasil. A gente, nas últimas semanas, conversou com muita gente vindo do Festival de Tiradentes desse ano, do É Tudo Verdade desse ano. Agora a gente volta a falar de um filme que está entrando em circuito e que, coincidentemente ou não, passou também por esses dois festivais recentemente. Vamos falar de Geraldinos, com os diretores que já nos ouvem e daqui a pouco a gente começa a falar com eles. É isso aí, Geraldinos, filme eleito o melhor filme pelo júri popular do Festival de Tiradentes em 2016, melhor filme do Cinefute Rio 2015, melhor filme do Cinefute São Paulo 2015, menção honrosa no Fix Milão também de 2015. É um documentário de longa-metragem que registra os últimos jogos da Geral, esse carismático e popular setor do Maracanã, que não existe mais. Por consequência aí, nós temos o debate sobre a elitização do futebol nesse belíssimo documentário. Paulo Silva Júnior. Passar pelo nome de algumas personalidades que deram depoimento, que falam nesse documentário: Romário, Marcelo Freixo, Zico, Luiz Antônio Simas, Lúcio de Castro, Apolinho, Uri Geller, muita gente do esporte, da política, e gente que curte bater papo, pensar, principalmente o Rio de Janeiro, mas claro, é possível também, a partir de Geraldinos, fazer analogias com todas as cidades brasileiras, com toda a relação em que a gente pode ter pelos estádios de futebol, pela relação da população com o futebol, pensar também a cidade, pensar os rumos que a cidade vai tomando. Vou chamar então os diretores. Tudo bem, Pedro Asberg? Como vai? Tudo bem, Paulo. Tudo bem, amigos da Central 3. Mais uma vez aqui, amarradão, como sempre. E também Renato Martins, que assina a direção junto com o Pedro. Tudo bem, Renato? Tudo bom, Paulo? Tudo bom, amigos do Central 3? É um prazer estar aqui conversando com vocês. O filme Geraldinos, nessa quinta-feira, 28 de abril, estreia no Cine Belas Artes aqui em São Paulo. Depois pode e deve passar por outras capitais. Pedro, queria que você começasse falando um pouco dessa carreira, antes da gente falar do filme. Cinefute, seleção Não É Tudo Verdade, esse prêmio popular num festival muito importante que é Tiradentes, agora nesse caminho de colocar o filme no circuito comercial. Conta um pouco essa trajetória pra gente, como que você viu a carreira do Geraldinos nos festivais e a expectativa agora para esse novo momento. Bom, eu infelizmente estou bastante deprimido com a situação atual de ter que colocar um filme independente no circuito comercial e sofrer as dificuldades desse mercado e desse circuito. Então, talvez ao longo desse período de mais ou menos um ano, desde que o filme foi exibido pela primeira vez, Não É Tudo Verdade, eu esteja... por mais otimista que eu seja, um pouco triste e para baixo, mas ainda assim acreditando que vai valer a pena. A gente teve essa primeira exibição Não É Tudo Verdade, o que sem dúvida foi muito importante para a gente por tirar o filme da prateleira filme de futebol e colocá-lo como um documentário. A partir daí, a gente conseguiu exibir o filme no Brasil e fora do Brasil. E, poxa, tivemos esses dois prêmios no Cinefute, tanto no Rio quanto em São Paulo. E fomos para Tiradentes meio sem grandes esperanças de um prêmio, mas felizes
por estar lá e principalmente por ter essa sessão na praça, né? Esse contato mais fácil com o público, sem dúvida, tem a ver com o filme. A ocupação dos espaços públicos tem a ver com o filme. E aí ganhamos o prêmio de verdade muito inesperadamente. Isso deu um ânimo ainda maior para entrar no circuito, coisa que está rolando amanhã em São Paulo, ainda sem nenhuma garantia, inexplicavelmente, no Rio, e vamos correr atrás de algumas outras cidades que estão pintando aí, como Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba e tudo mais. Renato, quem assistir ao documentário vai tirar suas próprias conclusões, né? Vendo aí essa discussão que se propõe Romário, Marcelo Freixo, Lúcio de Castro e outros de um lado criticando bastante o processo de elitização do Maracanã, outros tentando defender. Eu queria saber de você também, do Pedro, se possível, se vocês fizeram esse filme como, digamos, uma homenagem póstuma ao Maracanã que não vai voltar mais, ou se não, se vocês acreditam que pode ser um apelo para que, quem sabe, um dia o estádio volte a ser aquele velho Maracanã que o torcedor carioca aprendeu a amar. Nesse caso eu estou também um pouco pessimista aí, né? Como o Pedro falou da nossa dificuldade na distribuição comercial. Agora, para voltar aquele Maracanã, os geraldinos voltarem a ter o espaço merecido nessas novas arenas que a gente vive hoje, né, as arenas FIFA, que estão se proliferando pelo Brasil e pelo mundo afora, é um pouco utópico, né? Claro que a gente tem ainda uma esperança, existem modelos disso concretos no mundo aí que reverteram essa situação, mas é muito pouco, é quase nada. Eu conheço o caso do Borussia, talvez seja o mais emblemático aí, que a gente volta e meia conversa. Não sei se tem outros tão emblemáticos como esse que tenham aberto um espaço para receber a área mais popular, né, espaço popular atrás dos gols. E aqui no Brasil eu não vejo esse retorno das arenas. Eu acho que os estádios de futebol que ainda existem podem ganhar uma força maior e trabalhar melhor e cada vez mais esse público popular, né, de ingressos populares, na verdade. Mas as arenas, infelizmente, acho que é um caminho sem volta que veio para privilegiar poucos e desprivilegiar muitos, né? E assim, tem uma outra coisa que é o seguinte, da mesma maneira como hoje o estádio manteve o nome, mas ele não tem qualquer relação, até mesmo arquitetônica, com aquilo que a gente sempre entendeu que era o Maracanã, também não adianta a gente achar que vai botar uma área de 5.000 lugares ali a preços, sei lá, de até R$10 e aquilo vai voltar a ser o Maracanã. Não, o Maracanã mesmo, esse acabou, não tem jeito, a não ser que nego derrube esse e suba um outro tipo réplica do que era até, sei lá, 20 anos atrás ou alguma coisa assim. Mas óbvio que isso não vai acontecer. Então, assim, infelizmente a gente tem que aceitar que houve um desrespeito, um absurdo total em relação à história do futebol brasileiro, à história do futebol mundial, e destruíram um símbolo da cidade. É isso, basicamente. O filme teve uma produção longa, né, dizendo em período de tempo mesmo. Os últimos jogos da Geral já remetem a coisa de mais de uma década atrás. Então vocês acompanharam muito de perto essa transformação do estádio. A gente está vivendo de novo em 2016, outro ano em que os times cariocas não têm o Maracanã, cedido para a Olimpíada. Fluminense acaba de ser campeão de um torneio novo, onde também não pôde jogar no Maracanã, jogou em Juiz de Fora. Eu queria que vocês falassem um pouco como foi acompanhar tudo isso e como que isso continua acontecendo à medida que o filme vai sendo assistido. O filme, com certeza, ele
quando for assistido daqui 50 anos, vai marcar um momento histórico de final de geral e processo de Copa do Mundo, Olimpíada. Mas como tem sido para vocês acompanhar isso à medida que as coisas vão acontecendo? Como que, de repente, nesse ano de 2015, nesse ano de 2016, esse trabalho vai fazendo sentido à medida que as coisas vão se repetindo e acontecendo com o futebol no Rio de Janeiro, com o próprio Maracanã? Começando aqui é complicado, né, Paulo? Porque a gente acompanhou de 2005 a 2013 todo esse processo de mudança, né, de mudança de perfil, de mudança de estádio, de uma mudança muito radical do Maracanã estádio para o Maracanã Arena. E acompanhamos alguns estágios, né, e evoluções desse processo de colocação de cadeira inferior primeiro, depois destruição da cadeira inferior, demolição do estádio por dentro, deixando só a carcaça de fora, só a fachada, até virar a arena, que é igual a arena que tem aí em São Paulo, que tem em Minas Gerais, que tem lá em Manaus. E isso a gente está vivendo esse processo, e esse processo ele é um pouco trágico, né? Mas ele é uma realidade que eu acho que só vai aumentar, na verdade, né? O estádio está indo para esse modelo de arena e deixando para trás uma era do futebol, né? Eu fico às vezes falando que eu acho que o futebol, na verdade, acabou, cara. O futebol que eu conhecia, o futebol que eu gostava de frequentar, né, o futebol que eu era apaixonado, acabou. E aí minha paixão também acabou pelo futebol. Eu estou vivendo uma crise de paixão aqui absurda, porque eu não vou ver jogo do Flamengo desde 2013. O último jogo que eu fui ver do meu clube do coração foi em 2013, sabe? A seleção brasileira, essa comédia, que é um 7-1 constante que a gente vem levando, aqui não temos os estádios para jogar. Então, resumindo, assim, acho que o futebol, se quiser se reinventar para voltar a ser um futebol, um esporte popular, ele precisa construir estádio, ele precisa ter uma cultura popular constante, como era até, como você falou, uma década atrás. O que vem a partir dessa década que a gente entrou é um futebol bem modesto ali, né? Um espetáculo, ele é comercial, ele é televisivo. As crianças hoje preferem muito mais ver um jogo do Barcelona, do Real Madrid, do Bayern de Munique do que ver um jogo do Flamengo, do Fluminense, do Corinthians. É um processo bem complicado esse. Acho que deixa o Pedro falar um pouco, mas eu acho um processo bem complicado que a gente está vivendo. Eu não tenho nada a adicionar em relação a isso, concordo 100% com o Renato. Eu diria só assim, do ponto de vista do filme, a gente teve mesmo uma sorte muito grande, digamos, porque ao longo desses 10 anos em que o filme levou para ficar pronto, as mudanças dentro do Maracanã e até mesmo no futebol brasileiro foram muito radicais. Se a gente tivesse passado por uma coisa parecida com o mesmo período de tempo em outras décadas e tal, não necessariamente teria acontecido uma coisa tão forte quanto acabou acontecendo, né? A transformação do Maracanã, que a gente filmou em 2005, para esse que foi reinaugurado em 2013, ela é grotesca, ela é muito, muito violenta. E isso, de alguma maneira, claro, é benéfico para o filme, né? Da gente ter tido a chance de registrar essas mudanças, inclusive ter tido a chance de entender o que estava acontecendo, Renato e eu, né? Da gente digerir tudo aquilo e falar, cara, olha o que está acontecendo com o nosso filme está mudando na nossa frente e tal. Mas é claro que, enquanto torcedores e apaixonados por futebol, o sentimento é de tristeza, por mais que o filme de alguma maneira tenha se beneficiado disso, né?
Para o Renato e em seguida também para o Pedro, existiu ou existe a lenda de que futebol e arte não se misturam, né? De que enquanto supostamente aí ópio do povo, o futebol não seria muito bem visto pelo meio artístico. Eu queria saber de vocês, se é que isso é verdade, se houve uma mudança de tempos para cá, o futebol tem sido mais retratado enquanto expressão artística, cinema, etc. E também quais são as particularidades de fazer um filme de futebol. Vocês trabalharam juntos no Geraldinos e também em Democracia e Preto e Branco, né, dirigido pelo Pedro, edição do Renato, o filme que fala sobre esse período do início da década de 80 no Corinthians. Sim, eu acho que hoje a gente tem visto crescer, né, exponencialmente aí a produção de filmes sobre o tema de futebol. O futebol já foi retratado no passado diversas vezes. Existem filmes maravilhosos de Leon Richa, a João Moreira Salles, o Giorgetti, vários nomes que fizeram grandes filmes sobre futebol, mas eu acho que hoje tem sim uma tendência aí de estar falando mais sobre o assunto. Tivemos aí o filme do Pedro, que eu tive o prazer de ser montador ali e participar bastante com ele do processo Democracia em Preto e Branco, que é um filmaço, né? Que fala sobre futebol, política e rock and roll. E esse futebol e outros temas eu acho que tem também entrado mais nos roteiros e no próprio fazer do filme sobre futebol, não ficar específico ao futebol. O Geraldinho a gente traz um pouco disso, né? É futebol e é política também. A gente debate muito a cidade do Rio de Janeiro, os conflitos eminentes aqui na cidade atualmente, a elitização dessa cidade e o Maracanã e o Geraldinho viram uma representação dessa elitização. Deixa o Pedro concluir aí. Eu diria só que, além, claro, de concordar que, felizmente, existem mais filmes que têm o futebol como tema central sendo produzidos e que, de alguma maneira, isso é um reflexo do suposto preconceito com o esporte, com o tema e tudo mais, falar também que o futebol, enquanto tema cinematográfico, só restrito ao jogo, ao esporte, né? Assim, ter o futebol como fio condutor de um trabalho que deve tratar de temas mais profundos, como a nossa sociedade, a nossa política, a nossa economia, os interesses comerciais que estão por trás de uma série de decisões que muitas vezes parecem ser simplesmente esportivos, também é muito importante. Então, eu acho que tem um olhar novo, sabe, de tratar o futebol não como uma coisa à parte, mas pelo contrário, o futebol é parte da sociedade brasileira e a gente tem que considerar isso em todos os momentos, sabe? Inclusive na hora de fazer um filme a respeito. Para a gente falar um pouco mais de linguagem, de cinema, Geraldinos tem características clássicas de um documentário, claro, as entrevistas, as imagens de arquivo de momentos impressionantes e muito bonitos do Rio de Janeiro, do Maracanã, e tem muito movimento também. Acho que queria que vocês falassem um pouco dessa opção, dessa sacada, dessa ideia de voltar com os personagens, né? De fazer essa ponte entre os personagens que vocês conheceram 10 anos antes com a vida deles agora, né? No novo Maracanã. Falando um pouco de linguagem mesmo, de como isso foi usado, de acompanhá-los no dia a dia e de, pelo menos na minha opinião, é a grande sacada que dá esse movimento para o filme, dá essa ideia de passagem do tempo ali que, com certeza, achei que
acho que esse final, esse desfecho para aqueles personagens faz o filme crescer muito. Queria que vocês falassem um pouco dessa opção e de como isso foi se desenhando, já que é um filme que de roteiro muito complicado, né? Como vocês já disseram, a história foi se dando à medida que os anos iam passando, né? Bom, começa você, Pedro. Tá bom. Bom, antes de mais nada, que bom que você achou que funcionou esse processo. A gente realmente quebrou a cabeça, até porque Renato e eu somos montadores também, além de diretores. Então, antes de mais nada, a gente já tinha estabelecido que precisava de uma terceira pessoa na ilha para desempatar determinados argumentos. E é verdade, o filme teve muitos inícios, muitos meios e certamente muitos finais. E eu acho que, em termos de estrutura narrativa, eu gosto muito dessas quebras que a gente conseguiu criar, né? Porque o terço do filme, ele dá a impressão de que a gente vai por um caminho unicamente saudosista. Aí de repente entra mesmo corte seco, de repente uma britadeira, e a gente entra numa nova narrativa, num outro caminho e principalmente em outros temas. E aí quando parece que esse vai ser o caminho do filme, a gente quebra de novo e dá um pulo de tempo, tanto para mostrar o novo Maracanã, quanto mostrar o que estão fazendo e principalmente como estão se relacionando com o futebol aquelas pessoas que a gente filmou 8, 9 anos antes. E infelizmente ambas estão fora do Maracanã, né? Então, para a gente foi muito simbólico, porque deixava de ser um discurso e passava a ser um exemplo prático ali. Era exatamente isso que a gente estava falando, sabe? Aquilo que o Freixo, em um determinado momento, diz: a geral passou a ser o pay-per-view do boteco. É isso. Completa aí, Tonarria. Não, total. Pedro já disse tudo, só acrescentaria aí que, enquanto linguagem, a gente teve a oportunidade de ter o tempo como nosso aliado, né, ao longo do processo. Então não é sempre que existe essa oportunidade do tempo passar e marcar épocas, né, e marcar os anos com tanta força quanto aconteceu no Geraldinos. E acho que o tempo ali foi um dos grandes personagens, né, tanto para deixar isso como um registro de uma época mesmo, como a gente já falou antes, e assim para mostrar dentro do próprio filme como era antes e como ficou depois o Geraldinos, né? A vida dele, o cotidiano dele como torcedor de estádio de futebol, né? Encerrando então, primeiro Pedro, depois Renato, vocês que trabalharam em Geraldinos, trabalharam em Democracia em Preto e Branco, Pedro também dirigiu a série Som das Torcidas, que tem a apresentação inclusive do Paulo e do Leandro, que estão aqui hoje. Queria saber que tema futebolístico ou esportivo vocês retratariam em um provável aí próximo filme? Bom, a gente tem falado sobre isso, né? Renato deu uma sugestão muito maneira, que é falar sobre a transição entre CBD e CBF. Ele vai poder falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho um puta tema. E eu estou tentando desenvolver um roteiro que trata do racismo no Brasil, sob o ponto de vista do futebol. Desde os primórdios do futebol no Brasil até hoje em dia, passando pelos recentes e deprimentes casos do Arouca, do Tinga, principalmente do Aranha e tal. Mas é inevitável, né? O futebol é uma coisa que faz parte das nossas vidas, a gente está ali o tempo todo pensando e falando a respeito. Então, se tudo der certo, muitos outros ainda vão vir.
É isso. Primeiro, eu queria até parabenizar a Central 3 pelo grande projeto Som das Torcidas. É muito legal, incrível mesmo. Parabéns para vocês aí pela realização. Gostei muito do resultado. Façam mais projetos de vídeo, de cinema. Porque o resultado foi demais, incrível mesmo. Sobre o tema aqui do próximo assunto que a gente tenha, né? Tem esse que o Pedro falou em comum, que eu vou falar um pouco dele, e eu também quero fazer um filme sobre o tricampeonato do Flamengo que encerra com o gol do Petkovic aos 43 minutos do segundo tempo, e relacionar isso com a derrocada de um governo que estava na época do excelentíssimo Fernando Henrique Cardoso, que acabou com a economia do país, né? Quando achou que ia colocar o dólar de 1 para 1, quebrou o país inteiro, e eu acho que pouco se fala desse falido governo que comprou painel, que criou um problema muito sério para o país. Enfim, só para fechar esse filme da CBD-CBF, na verdade é uma tentativa aí de a gente pensar num modelo de continuidade no documentário, né, que normalmente é da ficção. E aí a gente faria o Geraldinos 2, porque acho que o Geraldinos é o nosso tema aí forte, contando um pouco, pesquisando, né, investigando e contando um pouco desse processo de privatização da maior paixão nacional, que é o futebol. Quando o João Avelange, ali no final da década de 60, se não me engano, 70, ali, ele transforma a CBD, que era um órgão estatal lucrativo, que tinha suas questões, né, que englobava todos os esportes, né, que era a organização de desportos, e aí vira a CBF só para o futebol, só para tratar de futebol, e aquilo acaba virando a primeira grande iniciativa privada de lucro exorbitante da nossa sociedade, né? Claro que eu estou exagerando um pouco aqui, a gente ainda está pesquisando, mas eu acho que quando ali é um primeiro passo para uma derrocada do nosso futebol, que chega ao 7-1 da Alemanha, que deu uma aula para a gente, não só de futebol, mas como de planejamento e de sociedade. Então seria isso, falar um pouco desse processo aí, como que a CBD virou CBF e o que isso, aonde levou a gente, né? Pedro, Renato, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo filme, muito sucesso com a exibição do Geraldinos daqui em diante. Valeu, galera, muito obrigado mais uma vez pelo espaço. Só espero que da próxima vez meu amigo Leandro e a mim pare de trabalhar nos bastidores e dê uns pitacos também. Ele que é uma estrela aqui da Central 3, né? Valeu, pessoal, um abraço e esperamos que a galera aqui em São Paulo que não acompanhou nos festivais consiga aparecer lá no Belas Artes e levar bons públicos aí nos próximos dias. Ô Paulo, é isso, importante, você lembrou bem aí, pessoal, São Paulo, Sampa, invade lá o cinema a partir de amanhã, 6h30 da tarde, Cine Belas Artes na Consolação, vai estar em cartaz, precisamos de vocês indo no cinema para que a gente possa dobrar aí, ficar mais 2, 3, 4 semanas em cartaz em São Paulo. Valeu, obrigado, um abraço. pela oportunidade. Valeu, Paulo, obrigadão, abração, valeu. A história do cinema brasileiro. Aproveitando a participação do Pedro Asberg e do Renato Martins, diretores de Geraldinos, no programa de hoje a gente vai conversar agora sobre documentários que tem como tema o futebol. Paulo Silva Júnior. Maradona by Kusturica, do prestigiado diretor sérvio Emir Kusturica, de 2008, mostra a intimidade do camisa 10 argentino e os bastidores das filmagens entre o cineasta e seu ídolo Diego Armando Maradona, mesclando momentos de emoção, humor e tensão.
honrando a tradição da dramaticidade argentina. O rei brasileiro do futebol, Edson Arantes do Nascimento, também tem um grande documentário sobre a sua vida, Pelé Eterno, de Aníbal Massaini Neto, que prioriza a carreira de Pelé e conta os feitos heróicos do craque, com o roteiro do jornalista e escritor José Roberto Toreiro, em parceria com o lendário Armando Nogueira. Pelé Eterno venceu no Festival de Cannes de 2005 o prêmio Città di Roma. José Carlos Asbeg, pai do nosso entrevistado de agora há pouco, Pedro Asbeg, gravou o relato sobre o início da história de Pelé e o início da glória do futebol brasileiro em 1958, o ano em que o mundo descobriu o Brasil. A história do primeiro título mundial do país é ilustrada por falas de Zagallo, Pepe, Zito, Dino Sani, Djalma Santos, Newton Santos, Mazzola e de adversários daquela grande seleção brasileira, como os franceses Fontaine e Copá, o austríaco Senekovic e o russo Tsarev. Em O Dia do Galo está registrado o 24 de julho de 2013, sob a visão de torcedores do Clube Atlético Mineiro, que nessa data conquistou seu primeiro e até hoje único título da Copa Libertadores. O cineasta mineiro Cris Azi deixou que a rotina de icônicos personagens do Galo contasse essa história sem qualquer narração, texto ilustrativo ou trilha sonora. O Festival de Documentários É Tudo Verdade premiou neste ano justamente um longa sobre o esporte mais popular do mundo como melhor filme. O Futebol, de Sérgio Oxman, reaproxima o próprio diretor de seu pai 20 anos após um distanciamento. O elo entre os dois é a Copa do Mundo de 2014, realizada aqui no Brasil, e, claro, o próprio futebol. Vale lembrar aqui também de longas ficcionais baseadas em histórias reais da bola, como o britânico Maldito Futebol Clube, de Tom Hooper, sobre o folclórico treinador Brian Clough, o alemão Milagre de Berna, de Sonke Wortmann, a respeito do título da Alemanha na Copa de 54, o brasileiro Heleno, de José Henrique Fonseca, biografia do botafoguense Heleno de Freitas, e Boleiros também. Boleiros era uma vez o futebol, de Hugo Giorgetti. Tem também o documentário Todos os Corações do Mundo, de Murilo Salles, filme da Copa de 94, que a gente comentou recentemente, né? Foi um dos filmes da primeira edição do É Tudo Verdade. Pois é, um filme que estreou em circuito comercial. A gente estava falando do O Ano em que o Mundo Descobriu o Brasil, o filme que também assisti em circuito comercial. O filme do Zé Carlos Asbeg conseguiu rodar. Dia do Galo rodou também, principalmente lá em Belo Horizonte. Acho que é um momento em que o próprio O Futebol venceu, É Tudo Verdade, já entrou em cartaz aqui em São Paulo também. Filmes muito temáticos, né? Por exemplo, O Soberano, sobre o São Paulo. A própria biografia do Marcos não emplacou muito, apesar de uma estreia em diversos shoppings no entorno do estádio do Palmeiras. Esses acho que ainda tem mais dificuldade, mais resistência. Acho que é difícil trazer o cara da arquibancada para a sala. Agora, esses filmes que a gente citou aqui, que são filmes, claro, que extrapolam, né, meramente o futebol, como é Geraldinos, acho que é um grande momento aí para o Brasil. O Dia do Galo, que chegou a ser o terceiro filme mais visto do Brasil no mês em que foi exibido em Belo Horizonte, se não me engano, agosto de 2015, tem uma linguagem bastante original, né? Um tema estritamente futebolístico, mas tem uma linguagem original e acaba atraindo também os fãs de cinema. Pode ser assistido agora no Canal Brasil. Vamos assistir então o trailer do vencedor da Tudo Verdade, O Futebol. Em abril de 2013, durante uma viagem a São Paulo, eu procurei o meu pai. Fazia mais de 20 anos que a gente não se via e não sabia nada um do outro. Faltava um ano para começar a Copa do Mundo no Brasil. Então eu propus da gente se encontrar de novo, um ano depois, e passar a Copa do Mundo inteira juntos. Ele aceitou a minha proposta. Quem ganha a Copa? Quem ganha a Copa? Simão, quem vai ganhar a Copa? Alemanha. Ou Argentina. Alemanha. Brasil nem pensar. Pô, eu acho que é Alemanha. Aliás, eu gostaria que o Brasil não chegasse na final. Acho que teve um gol, né? Isso não é grito de gol. Não, isso é grito de... O grito de gol, isso é grito de algum lance perdido. Eu não acredito que seja lance de gol. Samba de dar, bamboleio, que
me faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, Brasil, Brasil. Oi, ouve essas fontes murmurantes. Gostou de O Futebol, Lucas Borges? Eu gostei bastante, uma figuraça, o pai do diretor Sérgio Oxman. Interessantíssimo ver essa relação curiosa entre os dois, aí cimentada, como você escreveu, no site Central 3, pelo futebol. O que mais me chama a atenção é, diante de toda a dificuldade, né? Primeiro, de envolver uma relação pessoal, e segundo, de fazer um filme completamente sem roteiro, né? Simplesmente vou acompanhar a Copa do Mundo com meu pai, né? E ainda assim o diretor ter a sensibilidade de não dar nenhum tom de heroísmo, de não ficar se abraçando e chorando nos ombros do pai. É uma relação que acho que e muito real, assim, né? Eles, né, tem os problemas da família ali, tem as dificuldades de relacionamento, tem as dificuldades de intimidade. É um filme bem real e que acho que é muito fácil de se identificar. Eu começo com as notícias? Você começa com as notícias. Falamos então de um futebol, o vencedor do É Tudo Verdade. Vamos passar também outros nomes que saíram premiados. A menção honrosa para longas foi para Imagens do Estado Novo, 1937-1945, filme de Eduardo Escorel. Melhor curta brasileiro foi Abissal, de Arthur Leite, com menção honrosa para Sem Título 3, Para Que Poetas em Tempos de Pobreza, filme de Carlos Adriano. Entre os internacionais, Um Caso de Família, de Tom Fassaer, levou o prêmio de melhor longa, com menção honrosa para Gigante, de Zhao Liang. Nos curtas, vitória de A Visita, de Pipo Del Bono, e O Atirador de Elite, de Kobane, de Heber Dosky. Uma notícia mais triste: morreu na quarta-feira, dia 27, o ator Humberto Magnani, vítima de um AVC. O paulista de 75 anos vinha atuando na novela Velho Chico e no cinema ele participou de produções importantes dos últimos 40 anos. Chão Bruto, Jogo Duro, A Hora da Estrela, Quarupi, Cronicamente Inviável, Cristina Quer Casar e Quanto Vale ou É Por Quilo. A gente vai ouvir um trecho de A Hora da Estrela, filme de Suzana Amaral, em que ele vive seu Raimundo e contracena com Marcela Cartacho, a protagonista Macabéia. Vamos ouvir. Ô, Macabéia, desse jeito não dá. Olha aqui, tudo sujo, cheio de furo, gordura pra todo lado. Desse jeito nós vamos ter que despedir você. Seu Raimundo, o senhor me desculpe o aborrecimento. A despedida pode não ser pra já. Pode até demorar um pouco. Mas, por favor, pelo menos lave as mãos. Sim, senhor. Aquários, de Kleber Mendonça Filho, já havia sido anunciado na mostra competitiva do Festival de Cannes desse ano, e na última semana foi a vez de Cinema Novo, documentário de Eric Rocha, ser confirmado na sessão Cannes Classics, que traz cópias restauradas ou filmes sobre cinema. O filme, em ritmo ensaístico e poético, trata dos principais autores da geração: Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha, Leon Hirschman, Joaquim Pedro de Andrade, Rui Guerra, Cacá Diegues, Walter Lima Jr., Paulo César Saraceni, entre outros. Formado em Cuba, Eric foi um dos destaques do É Tudo Verdade de 2002, com Rocha que Voa, e no ano passado lançou o Campo de Jogo, que retrata um jogo de futebol na periferia. Para fechar, a SP Cine lançou um edital de curtas que vai selecionar 30 projetos, levando em consideração o perfil social dos realizadores. Serão escolhidos ao menos 10 cineastas negros, um indígena, um homem ou mulher trans ou travesti e uma pessoa com mobilidade reduzida ou deficiência, além de contemplar a paridade entre gêneros na seleção. São 3 categorias em disputa: animação, live action, documentário e experimental imersivo, com orçamentos de 80 mil, 60 mil e 40 mil reais. Para encerrar, Paulo Silva Júnior, falar de um filme que assisti na semana passada, uma história de loucura do Robert Guédiguian,
filme que fala sobre o genocídio armênio, aí como é de praxe desse diretor, que fez também As Neves do Kilimanjaro, um filme bastante político e muito bem feito, para quem se interessa por esse capítulo da história mundial, aí o genocídio da população armênia pelo Império Turco-Otomano, e para quem gosta de cinema político, uma boa dica. E também destacar aqui a mostra que está em exposição no Centro Cultural Banco do Brasil, do cineasta iraniano Abbas Kiarostami. Nessa sexta-feira, por exemplo, dá para assistir Gosto de Cereja, filme que ganhou o Festival de Cannes em 1997. Que beleza! É isso então. É isso. Voltamos na semana que vem. Valeu. Até lá, um abraço. Um abraço.